18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 em ponto em Manaus, boa noite pra vocês, 100,7, começando 18 horas, Karine. Exato, começando 18 horas, começando o mês de junho aí, Carlão. Exato, olha aí, mais um mês aí. Mais um mês, muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7, é isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. E vai aqui aquele salve pra quem nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @ 18 horas news. Boa noite, gente. Agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, primeiro dia do valor único do ICMS da gasolina não abaixa o preço nos postos em Manaus. Queda de braço, segue sem acordo as negociações entre profissionais da educação e o governo do Amazonas. Saldo positivo, a economia do Amazonas abriu quase 2.000 vagas com carteira assinada em abril. Defesa Civil do Amazonas divulga terceiro alerta cheia de 2023. 6 horas, 1 minuto, dando sequência na melhor programação de Manaus, o melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas. Você confere até às 7 os destaques do dia. Hoje é quinta, 1º de junho de 2023 e você no melhor Mix do Brasil com mais uma edição do 18 horas. Olha só, hein, começou a valer hoje o novo valor do ICMS da gasolina em todo o país, ok? A medida unifica o valor do imposto para R$ 1,22 por litro. E com isso, nesta quinta-feira, o preço da gasolina subiu na maior parte do país. E o Amazonas foi um dos 3 estados em que o valor do ICMS caiu e por isso deveria deixar a gasolina mais barata, só que isso não aconteceu, Karine. Pois é, né, Carlão? É o seguinte, gente, aqui a alíquota do ICMS era de R$ 1,33 e com a mudança passou para R$ 1,22, uma queda de 10 centavos. E essa redução, como você já disse, Carlão, ainda não foi repassada para o preço final na bomba de combustível. E se for aplicada, pode chegar a 1,7%. Isso significa que o preço da gasolina pode cair tranquilamente aí uns 17 centavos e chegar abaixo dos R$ 5,85. Caribe, apesar dessa conta, o fato é que Manaus segue tendo uma das gasolinas mais caras entre as capitais brasileiras. O preço da gasolina comum aqui na cidade varia entre R$ 5,97. O valor mais barato encontrado é R$ 6,29, que é o valor mais caro. O mais barato é o R$ 5,97, o mais caro R$ 6,29, ok? E o que revela, inclusive, um levantamento do Procon Amazonas feito em 61 postos de Manaus, Karine. Exatamente, Carlão. E a maioria dos postos aqui de Manaus está vendendo o litro da gasolina comum a R$ 5,99. Os preços até que estão caindo desde o dia 19 de maio, quando a refinaria da Amazônia anunciou a diminuição dos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha para as distribuidoras. Bom, e nessa semana o litro da gasolina comum caiu até para R$ 5,97. Mas esse preço ainda não está aí refletido essa queda da alíquota do ICMS que começou a valer hoje. E o repórter André Meirelles explica que a gasolina pode até ficar mais cara aqui em Manaus. Vamos entender. A oneração de forma única do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou ICMS, aumenta o preço da gasolina em 23 estados e no Distrito Federal a partir desta quinta-feira. Isso porque a nova regra determina a alíquota geral de R$ 1,22 em todo o Brasil, elevando o preço em 5% em ao menos 9 estados. Somente no Amazonas e outros 2 estados deve ocorrer a diminuição no preço das bombas. Um levantamento recente do Instituto de Defesa do Consumidor, o Procon Amazonas, mostra que os valores praticados em 61 postos da capital variam entre R$ 5,97 e R$ 6,29 até esta quinta. Conforme o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, os aumentos que vêm ocorrendo em alguns postos é alvo de fiscalização e estão sendo autuados.
É importante que a gente deixe claro que os postos que aumentam o combustível de forma injustificada, abusiva, eles são autuados, têm penalidades. Nós temos números altos de infração emitidos para os postos com essa finalidade. Estamos realizando agora também um trabalho intensificado frente às distribuidoras e, se necessário, juntamente com a ANP, iremos até a refinaria. O objetivo é garantir, como disse, que a população seja atendida, que a população encontre ali no preço bomba a redução de acordo com a política de preço que vem sendo adotada. Os postos de Manaus vêm reduzindo os preços desde o dia 19 de maio, data em que a refinaria da Amazônia anunciou a diminuição dos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha para as distribuidoras. Ainda conforme o levantamento do Procon no Amazonas, até agora o litro da gasolina comum está na média de R$ 5,97. O 18 Horas ouviu o motorista e autônomo Josué de Souza. Ele depende do veículo para trabalhar todos os dias e, com a possível diminuição no preço da gasolina, pode ajudar no bolso. Eu penso que com tanta conta que a gente tem que pagar, né, diminuir alguns centavos, é claro que não vai ajudar, né, nosso bolso. Mas só de ter que diminuir alguns centavos, isso acaba melhorando nosso gasto, né? Pelo que parece, pelo menos para o Amazonas, vai ser bom. Vou ficar aqui no aguardo, né? Aguardando que essa diminuição, já que depende do meu carro para ir trabalhar e voltar para casa, né? Para a economista Lenice Benevides, com o retorno do PIS/COFINS a partir de 1º de julho deste ano, essa queda do ICMS não deve conter um novo aumento no próximo mês. Ocorre que a partir de 1º de julho nós teremos de volta o PIS/COFINS e o CID, né, que são os impostos federais que vão retornar, uma vez que o período deles, né, a implementação deles não foi não foi uma política de redução dos impostos de longo prazo, né, foi algo muito para reduzir a inflação naquele momento, em 2022, e para ter ganhos eleitoreiros, né? Então a gente espera que o preço médio da gasolina aqui no Amazonas fique como está, em torno de 5, 6, entre 5 e pouco e 6 e pouco, podendo chegar até mais de 6,50. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora são 6h07 em Manaus e nós vamos falar da greve dos trabalhadores em educação do Amazonas. Hoje o governador Wilson Lima anunciou o reajuste salarial de 8% da data base de 2022 dos trabalhadores da educação. O valor será pago no final de junho e retroativo a março, mês da data base da categoria. A medida alcança 33.168 trabalhadores em Cariri. Exato, Carlão. E a categoria entrou de greve no dia 17 de maio e hoje chegou ao 12º dia útil de movimento. E ainda de acordo com o governador, a partir do reajuste, o piso salarial dos professores da rede estadual de ensino, com jornada de 40 horas semanais, passa de R$ 4.749,22 para R$ 5.129,16, um valor que é 16% maior ao piso nacional. E do retroativo, os servidores vão receber em junho a quantia de R$ 1.519,76. Olha só, Karime, ainda na coletiva de hoje, o governador Wilson Lima acusou a categoria de usar o movimento grevista como ato político contra sua administração e anuncia contratação emergencial para substituir servidores que não retornarem ao trabalho. A repórter Odineia Araújo acompanhou a coletiva e tem mais informações. Vamos conferir. Depois de tentar diversas manobras para enfraquecer a greve dos servidores da educação do Amazonas, como bloqueio de verba do sindicato na Justiça, desconto antecipado dos dias parados, entre outras, o governo do estado reuniu a imprensa na manhã de hoje para anunciar o fim da negociação com os trabalhadores da SEDUC. O governador Wilson Lima exaltou as mudanças de seu governo na educação, como avanço em escolas bilíngues e de tempo integral. De acordo com o governo de 2019,
2019 a 2021, o Estado pagou mais de 13,92% em database e colocou o Amazonas com o 7º maior salário da média nacional. Pelo piso nacional, o professor de 40 horas recebe R$ 4.420. No Amazonas, o professor com a mesma carga horária ganha R$ 4.749. Ainda segundo o governo, o auxílio alimentação foi reajustado 2 vezes e hoje é de R$ 500. E o único servidor público que tem plano de saúde privado é o da SEDUC. O governo também disse que aumentou em 4 vezes o benefício do auxílio localidade para o professor da zona rural, dobrou a carga de pedagogos e gestores e fez concurso e processo seletivo para a SEDUC. De acordo com o governador Wilson Lima, esses números mostram o compromisso de seu governo com a educação. Eu entendo a necessidade da gente valorizar cada vez mais o professor. E aí, como vocês têm acompanhado, há um movimento do Sindicato dos Professores pedindo reajuste e nós sempre estivemos abertos ao diálogo. Estão aqui os meus secretários que sabem dessa disposição e essa é a determinação que eu dou a eles, que aqui no Poder Público a gente atende todo mundo. E vocês me conhecem muito bem, sabem que eu sou uma pessoa do diálogo e jamais me furtei de enfrentar os problemas. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, somente o Sinteam protocolou centenas de pedidos de agenda com o governo sem nunca ser atendido. A primeira reunião do governo do estado com os trabalhadores aconteceu somente no dia 18 de maio, um dia após a deflagração da greve que ocorreu pela falta de diálogo com o estado. A reunião foi intermediada pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas. Nesse encontro, o governo apresentou 8% de reposição salarial. A categoria rejeitou a proposta. Os trabalhadores reivindicam 25% referente ao pagamento das datas bases de 2022 e 2023, que não foram pagas, e mais reposição de perdas da inflação referente às datas bases de 2020 e 2021. Com a recusa da categoria, o governo mandou reabrir a folha de pagamento e mandou descontar no salário do mês de abril a greve que só começou no dia 17 de maio, o que deixou os trabalhadores sem dinheiro. No dia 29 de maio, o governo apresentou 14% de reposição salarial. A categoria novamente rejeitou. E ontem, após 6 horas de reunião com a comissão de greve, foi apresentado 15,19% de reposição salarial, sendo 8% imediato, 3% em outubro e 4,19% em maio de 2024. Os servidores ainda vão decidir sobre essa nova proposta, mas segundo o governo, este é o limite da negociação. Durante a entrevista coletiva de hoje, o governador Wilson Lima acusou os servidores da educação, através do Sinteam, de estarem usando a greve como arma política para prejudicá-lo. E aí o que a gente percebeu foi um movimento político que tomou conta desse grupo que se diz representar o professor. E aí, se a gente puxar, vocês conhecem melhor do que eu, todos os que fazem parte desse movimento são ligados às questões político-partidárias. Tem gente aí que foi candidato a deputado, tem gente que trabalha para deputado, tem gente que trabalha para outros políticos do estado do Amazonas. E para esse pessoal, quanto mais tempo prolongar a paralisação, é importante que eles não estão aparecendo na mídia e promovendo suas imagens. Wilson Lima também anunciou os benefícios que vai conceder à categoria, como 8% da database referente a 2022 e retroativo a março. Por isso, o estado do Amazonas o profissional da educação passa a ter um diferencial de 16% a mais do que o piso nacional. Estou encaminhando para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para o regime complementar para secretários e secretárias de escolas e coordenadores distritais. E aqui eu faço um apelo à Assembleia Legislativa para que tramite esse processo em regime de urgência. Estou também autorizando a progressão vertical por titularidade e os professores
que voltarem para a sala de aula a partir de segunda-feira, a gente já vai trabalhar para fazer uma folha complementar para pagar os descontos que foram feitos nas folhas desses servidores. Com isso, o salário do professor de 40 horas passa para R$ 5.129. Em mais uma tentativa de pressionar pelo fim da greve, o governo anunciou a contratação de profissionais do cadastro reserva do processo seletivo e um novo processo de contratação emergencial para a educação. Esses profissionais começam a ser contratados hoje para suprir a necessidade daqueles locais onde a gente deve ter dificuldade o retorno do professor à sala de aula. E segunda-feira eu estou publicando no Diário Oficial do Estado a abertura de um processo seletivo emergencial para profissionais da área de educação. O pagamento dos direitos dos trabalhadores, de acordo com o governo, causará um impacto de R$100 milhões por ano na folha de pagamento. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a pergunta que fica, né? Diante dessa posição do governador, que decisão a categoria vai tomar? E para isso a gente conversa agora ao vivo com o repórter André Meirelles. Então, André, você ouviu as lideranças da greve. Muito boa noite. Quais vão ser os próximos passos dos trabalhadores em educação do estado do Amazonas? André, explica pra gente. Boa noite. Boa noite, Karine e Carlão, todos que nos acompanham também. Muito boa noite. Sintean, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação aqui do estado do Amazonas, conversei com eles e esclarece aí que não houve recusa de contraproposta do governo e eles chegam também a denunciar a medida arbitrária aqui do estado. O Sintean disse hoje em coletiva de imprensa que não houve recusa do sindicato e nem da categoria. Essa proposta que foi feita ontem de 15,19% de reajuste salarial na negociação que também teve hoje, quinta-feira, que contou com a presença, além disso, contou com a presença de 6 deputados estaduais. Segundo o sindicato, a categoria repudiou as falas do governador Wilson Lima, porque o sindicato afirma que a decisão ataca todos os trabalhadores da educação. Foram aí 6 horas de reunião na sede do governo e de lá o Sintean saiu com a nova contraproposta para ser apreciada pela categoria em assembleia, que vai acontecer amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã, no Clube Municipal. E na manhã de hoje, os comandos zonais reuniram-se para começar as discussões das propostas e chegar à reunião geral como parte do debate formado pelas bases. Também teve a coletiva de imprensa que foi feita aí pelo Sintean, e a presidente do Sintean, a Ana Cristina Rodrigues, ela confirmou que os motivos para que a greve acontecesse foi o não cumprimento da lei por parte do governador. Isso, então, eles vêm afirmando desde o começo dessa greve que, por não ter aceito aí as propostas da categoria, então vem acontecendo aí essa greve, né, e essas reuniões e assembleias também do sindicato. E desde o dia 2 de janeiro, o Sintean iniciou a tentativa da abertura da mesa de negociação. Eles alegam que todas as tentativas não tiveram respostas e o diálogo só veio acontecer efetivamente após o início da greve. Essa fala do Sintean contraria o que disse o governador Wilson Lima nesta manhã, como você acompanhou aí na reportagem da Odinaia Araújo. E agora, ainda conversando com o Sindicato dos Profissionais de Educação aqui do Amazonas sobre as faltas aplicadas e o desconto no contra-cheque dos grevistas, inclusive a presidente do Sintean, que é a Ana Cristina, ela diz que isso nunca aconteceu na história do estado. E é isso que a gente vai ouvir agora. Você que está nos ouvindo nesse momento, a gente vai ouvir isso que ela falou e outras situações também que ela, durante a coletiva de imprensa, ela expôs ali. Vamos ouvir agora a fala de Ana Cristina. Infelizmente, de forma arbitrária, o governador do estado se utiliza do seu poder para desfazer uma mesa de negociação. Saímos da Casa Civil com uma proposta do governo de 15,19 e mais alguns itens da pauta, e estávamos certos de que isso era um ponto pacífico, pois perguntamos várias vezes se era o percentual final do governo, e o chefe da Casa Civil, diante de deputados
deputados, como presidente da Comissão de Educação, líder do governo, a deputada Joana D'Arc, Débora Menezes, deputado João Luiz e deputado Rosenha, disseram que sim. Pedimos um documento, disseram que não havia necessidade porque as pessoas que estavam ali iam dar credibilidade à proposta. Fomos para a nossa base, inclusive passamos a informação, defendemos, mas também dissemos a verdade, que era um governo que, de certa forma, ditador e autoritário, e que era aquilo ou nada. Talvez isso tenha magoado o governo do Estado, que é muito ruim para um chefe de Estado e um homem político, e talvez tenha sido isso que tenha desencadeado esse comportamento no dia de hoje. Nós, trabalhadores em educação, vamos apreciar esse comportamento amanhã e a categoria vai decidir os rumos que vamos ter daqui para frente. 18 horas. André, então, e a categoria vai decidir isso amanhã, ela disse, mas a gente já sabe como, eles vão fazer reunião? Isso mesmo, ela definiu que amanhã, a partir das 10 da manhã, ali no Clube Municipal, a categoria vai avaliar mais uma vez a proposta apresentada formalmente pelo governo do estado em uma comissão. Essa comissão aí vai julgar, vai entrar aí em consenso sobre a proposta que foi anunciada aí, que é o reajuste de 15,19%, sendo 8% imediatamente e 3% já agora em outubro deste ano e 4,19% em maio de 2024. Com isso, ainda não volta a ter aula, os trabalhadores ainda não voltam a trabalhar aí amanhã, vão primeiro esperar essa assembleia acontecer e alguns deles, inclusive alguns trabalhadores que estavam nessa greve, vão continuar ali. Alguns vão se reunir em frente à Alean, vão continuar ali, mas isso não significa que é a continuação da greve, mas a paralisação continua, então ainda não vai voltar aí a ter aula até que saia o resultado a partir das 10 da manhã, que vai ter essa assembleia lá no local e a gente vai continuar acompanhando o Carimbo Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Boa noite, André. 6h21, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele confirmou hoje que vai indicar um advogado dele, que é o Cristiano Zanin Martins, de 47 anos, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, no lugar do Ricardo Lewandowski, que se aposentou, né, Karime, em abril. Foi exatamente aí no dia 11 de abril, Carlão. E a confirmação veio, essa confirmação que o Lula vai indicar o advogado dele, veio numa postagem no Twitter, do presidente. Para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Seja bem-vindo. Tudo bem, Cadu? Então, vamos lá. Essa indicação já era mais do que esperada, segundo aí os bastidores. E aqui até acho que você chegou a falar alguma coisa sobre isso. Então, nada, zero surpresa com essa indicação, não é, Cadu? Boa noite, conta mais pra gente. Exatamente, zero surpresa, Karime. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, caríssimos ouvintes do programa 18 horas. O nome de Cristiano Zanin já circulava na Rádio Corredor do Palácio do Planalto, já tinha um tempo, né, Karime? O presidente Lula até foi questionado várias vezes pela imprensa, mas ele sempre dizia que ia falar no momento certo. E o momento certo para ele foi hoje. Além das redes sociais, como você disse no Twitter, ele falou sobre o assunto hoje no Palácio do Itamaraty, durante a visita oficial do presidente da Finlândia. Então vamos ouvir o que disse o presidente Lula sobre Cristiano Zanin. Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será, e eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. 18 horas. A gente acompanhou agora a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito da indicação dele, do advogado dele, para a vaga do Ricardo Lewandowski, que se aposenta do Supremo Tribunal Federal. Então, né, Cadu? Fala o quê?
Karime, a indicação oficial deve ser feita na semana que vem ao Senado Federal, que é a casa responsável por analisar o currículo de Cristiano Zanin. Em breve ele vai ser sabatinado pelos senadores, mas a informação de bastidor, Karime, é que o nome dele já seria um consenso pela extensa maioria. Inclusive eu trouxe um áudio aqui do senador Eduardo Braga que mostra bem essa pacificação. Vamos ouvir. Eu acho que será bem recebido pelo Congresso Nacional, pelo Senado da República em especial. Agora haverá, obviamente, as conversas dos senadores com o indicado, Dr. Zanin, e, obviamente, haverá a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e depois o plenário do Senado se manifestará. Mas eu sinto um clima muito favorável no Senado da República. 18 horas. Agora a gente acompanhou a avaliação do senador Eduardo Braga, líder do MDB no Senado, a respeito da indicação do advogado de Lula, Cristiano Zanin, para o cargo de ministro no Supremo Tribunal Federal. Cadu. Parece que está tudo em casa, né? Sim. Mas a única preocupação é com o senador Davi Alcolumbre, Karime, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele anda meio chateado aí com o governo, né? E pode sentar em cima da indicação, igual como ele fez na época de André Mendonça, que ele ficou de molho aí, por 2 meses esperando ser sabatinado. E era uma indicação do ex-presidente, do então presidente Jair Bolsonaro, né? No STF, Karime, os ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux apoiaram a indicação e fizeram até, na sessão de hoje, elogios à pessoa de Cristiano Zanin. Só quem ficou na bronca foi a presidente do STF, a ministra Rosa Weber. Ela que lamentou a indicação do presidente Lula, lamentou que não tenha sido uma mulher. Poderia até ser, né, Karime? O Lula poderia faturar muito mais politicamente indicando uma mulher, indicar o seu próprio advogado, mas parece um conchavo, né? Um acordo de compadres. Isso até fere o princípio da impessoalidade. E talvez esse ponto aí seja crucial na sabatina no Senado. A gente espera que os senadores lembrem desse ponto e façam o devido questionamento, né? Mas a história tá aí para mostrar, né, Karime, que os últimos ministros do STF entraram na Suprema Corte porque eram próximos aos seus amigos e presidentes da República, então presidentes da República. Então, a tradição deve ser cumprida mais uma vez. Karime, Carlão. Cadu, olha só, hoje o Senado aí aprovou a medida provisória que reestrutura os ministérios do presidente Lula. Como foi aí essa votação e como votaram os senadores aqui do Amazonas, Cadu? A gente precisa falar como foi a votação nas duas casas, né, Carlão? Os fatos de ontem e de hoje mostram que o governo federal está refém do poder legislativo. Ontem à noite, depois de uma exaustiva negociação com os partidos, que envolveu inclusive a liberação de quase 2 bilhões de reais na forma de emendas parlamentares, o governo conseguiu a maioria dos votos na Câmara. A MP dos ministérios, como é chamada popularmente, foi aprovada com 337 votos favoráveis. Interessante nessa votação, Carlão, é que 3 deputados da bancada do nosso estado, do Amazonas, não registraram votos. São eles Saulo Viana, Sidney Leite e Átila Lins. Só quem votou contra foi o deputado Capitão Alberto Neto. E os que votaram sim foram os deputados Amon Mandel, Adail Filho, Fausto Júnior e Silas Câmara. E na manhã de hoje foi a vez do Senado votar. Nesta casa aí o governo é mais tranquilo, né? Então conseguiu vencer com certa folga. Foram 51 votos favoráveis. Da nossa bancada, os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz votaram sim. Já o senador Plínio Valério não registrou voto. Ou seja, Carlão, dos 11 parlamentares que compõem a bancada do Amazonas no Congresso Nacional, ou seja, nas duas casas, 4 preferiram ficar de fora dessa importante votação. As assessorias alegaram que eles viajaram de volta para o Amazonas, estão no interior, estão incomunicáveis, enfim. Mas será que eles não sabiam que tinham essa votação tão importante? Não sei, pra mim é fuga, tá? Ficou feio. Ficou feio.
E lembrando, gente, que essa MP, essa medida provisória, fere de morte o Ministério do Meio Ambiente, que perde força no combate ao desmatamento ilegal e à grilagem de terras, e fere de morte também o Ministério dos Povos Indígenas, que perde autoridade sobre a demarcação de terras indígenas. A matéria, então, segue para a sanção do presidente da República e o acordo é de não haver veto, viu? Mas o governo vai precisar se mexer para tentar recompor as forças desses dois ministérios. Caso contrário, ele pode até perder o apoio internacional. Hoje à tarde, Karime, o presidente Lula fez uma declaração não sobre esse assunto, o resultado da MP, mas ele falou sobre a importância de explorar a biodiversidade da Amazônia, que é uma necessidade para o Brasil. Então vamos ouvir nesse contexto. A Amazônia precisa ser explorada, sobretudo a riqueza e a qualidade da sua biodiversidade. E para essas pesquisas nós vamos precisar de compartilhar, sabe, a possibilidade de todos os cientistas do mundo participarem dessa exploração, para que a gente possa saber se a gente pode tirar proveito para a indústria de fábrica, para a indústria de comércio e gerar um novo tipo de indústria na região. A preservação que nós temos que fazer na Amazônia é por necessidade do próprio Brasil e da responsabilidade que nós temos com a manutenção do planeta do jeito que ele é. Ou seja, nós já provamos que aqui no Brasil não precisa derrubar nenhuma árvore para plantar soja, para plantar milho, para plantar cana, para criar gado. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito do meio ambiente, da ecologia. Tá complicado para ele, né, Cadu? Eu escolhi esse áudio, cara, e separei esse áudio desse discurso aí também nessa coletiva aí do encontro com o presidente da Finlândia para mostrar a mudança de postura dele. Ele já está num tom de moderação, que não basta, é preciso, se quisermos explorar a Amazônia, tem que ser uma exploração em que todos ganhem, né, que promova o desenvolvimento socioeconômico das regiões. Ele está com esse discurso, ou seja, ele apoia a exploração da floresta, a exploração da biodiversidade de forma moderada e não intransigente da forma como está sendo a ministra Marina Silva. Inclusive, está sendo já cogitada a possibilidade realmente dela deixar o cargo após essa derrota. Então vamos aguardar nos próximos dias para ver as próximas movimentações, que agora acabou, ela perdeu no Congresso Nacional. Agora vai depender do presidente Lula essa posição. Hoje à tarde ele disse que ele não vai fazer nenhuma reforma ministerial, ou seja, trocar ministros, né? Tanto por pressão da CPMI ou por pressão dessa agora da questão ambiental, pauta indígena, pauta ambiental, enfim, ele disse que não vai fazer. Mas vamos aguardar porque tudo muda por aqui. Carlão e Karime. Cadu, realmente tudo muda mesmo. Bom, Cadu, também hoje a comissão mista do Minha Casa Minha Vida no Congresso Nacional, que tem o senador Eduardo Braga como presidente, aprovou o relatório que altera trechos da medida provisória publicada pelo governo Lula no início do ano. Explica pra gente, Cadu. São várias mudanças, Karime. Uma delas é o fim da exclusividade da Caixa Econômica Federal como agente financeiro do programa. Os parlamentares querem a entrada de bancos privados no financiamento de projetos habitacionais no âmbito do Minha Casa Minha Vida. Outra mudança, muito importante, Karime, é o desconto de 50% na conta de luz aos moradores inscritos no CAD Único. E o desconto pode aumentar ainda mais se a comunidade manter os projetos de sustentabilidade ambiental que forem implementados pelo governo na instalação das moradias, né, como reaproveitamento da água não potável, o tratamento ecológico de esgoto, entre outras medidas aí. Nos últimos programas, né, quando Minha Casa Minha Vida é instalado nos bairros, tem sempre alguns projetos sustentáveis, como plantio de mudas, né, tratamento ecológico de esgoto e tal, só que esses projetos não continuam. Eles são deixados, largados de mão ao longo do tempo. Então a proposta aí é que estimular a comunidade a economizar a luz, aí também promover um tratamento, fazer a sua parte aí na questão da sustentabilidade, da preservação ambiental. Importante explicar, Karime, que e essa questão tem outro ponto que eu queria tratar, com relação aos subsídios que esse projeto prevê às prefeituras que conseguirem áreas mais próximas dos centros urbanos para construir os condomínios. A gente sabe que um grande problema do Minha Casa Minha Vida é a distância.
que gera uma segregação social. A gente sabe aí, alguns condomínios em Manaus são muito longe, né, muito distantes, né, e que essa distância promove essa segregação social e abre caminho para a entrada do crime organizado, principalmente para o tráfico de drogas. Então, o governo está tentando modificar a legislação para estimular as prefeituras, dando subsídio para que elas possam arrumar locais mais perto dos centros urbanos, para que as comunidades estejam dentro dos centros financeiros e que elas possam participar da vida econômica, né? Então, essas são algumas mudanças importantes. Importante explicar, Karime, que que esse projeto que foi aprovado hoje é o relatório do deputado Marangoni. Ele é do estado de São Paulo. Ele é o relator da Comissão Especial do Congresso Nacional, que analisa a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, que era uma promessa, como você disse, do presidente Lula, né? Do então candidato Lula. E a comissão especial é presidida pelo senador Eduardo Braga. A expectativa é que o novo Minha Casa Minha Vida seja votado na Câmara e no Senado até o dia 14 desse mês. Não sei se isso vai ser cumprido, né? E claro, o Minha Casa Minha Vida é muito importante para Manaus e também para o interior do Amazonas, perdão. E o presidente e o prefeito Davi Almeida têm vindo várias vezes aqui a Brasília, né, buscar recursos para construir 5.000 novas moradias pelo Minha Casa Minha Vida. Tudo isso vai ser contemplado nesse projeto que deve ser aprovado. E essa nova proposta que vai ser apresentada ao plenário, né, vai atender também não só a Manaus, mas também os municípios com até 50.000 habitantes, Karime, o que corresponde aí a 52 dos 62 municípios do nosso estado. Ou seja, esse projeto, a ideia é expandir para o interior. Então vamos aguardar para ver se vai dar certo. Antes da gente encerrar, Karime, só 30 segundos, viu? Só queria fechar com uma notinha. Diga que o logo. senador Omar Aziz... Então vamos. Lógico. O senador Omar Aziz, ele foi oficializado relator do projeto do novo marco fiscal. A gente falou sobre esse assunto aqui várias vezes. Agora ele vai ter agora é oficial, né? E ele vai ter o desafio aí grande de manter o texto que foi aprovado na Câmara, e a oposição já anunciou que vai para cima, ameaçando inclusive votar contra essa matéria. Mais um desafio para o governo, e aí tem o flanco de defesa aí do senador Omar Aziz. Agora sim eu volto com vocês, Karime, Carlão. Valeu, Cadu. Eita, né, Cadu? Obrigada pelas informações. Tchau, tchau. Boa noite, bom trabalho. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu, Cadu. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a economia do Amazonas abriu quase 2.000 vagas com carteira assinada em abril. Praticamente todas as vagas foram no setor de serviços, Karime. Exato. E o encolhimento do setor durante a pandemia e a volta à normalidade justifica o crescimento na área, na avaliação de economistas. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Ginéia Araújo. Um total de 1.964 desempregados conseguiram voltar ao mercado de trabalho com carteira assinada em abril aqui no Amazonas. O número é resultado de 18.497 admissões e 16.533 demissões. Com isso, em 2023, o estado já apresenta um saldo positivo de 4.787 vagas de trabalho. Os dados são do Ministério do Trabalho. Das vagas abertas, 99,1% foram no setor de serviços e a maioria delas aqui em Manaus, 1.303. Para a economista Denise Kassama, a recuperação do emprego no setor de serviços é resultado do fim da pandemia. O setor de serviços foi o que mais acarretou perdas durante o processo da pandemia. É meio que se esperar que haja uma recomposição. Entretanto, o maior crescimento foi na questão da administração pública, né? Defesa, Seguridade Social, né? Então, também aponta aí que o governo voltou a investir nessas áreas aí. Cabe lembrar também que nem tudo na administração pública é concurso, né? Hoje está muito comum a terceirização em cooperativas de trabalho, principalmente na questão da saúde. Outros setores devem acompanhar o crescimento de ofertas de trabalho, especialmente nesse segundo semestre, segundo a economista Denise Kassama. Outros setores devem crescer. A indústria sempre está aí mantendo
tendo um nível de empregos, tende a crescer um pouco mais no segundo semestre em função das produções pensadas para o Natal, e aí a economia segue seu ciclo, né? Então, na medida que, no meu entendimento, o setor de serviços se recompõe, significa também que a população está tendo uma melhoria na sua renda, que passou a consumir mais do setor, demandar mais do setor de serviços e, consequentemente, esse passa a gerar mais empregos. Em todo o país, segundo o Ministério do Trabalho, foram abertas mais de 180 mil novas vagas de trabalho formal em março. Ainda assim, o resultado é 12,4% menor que os números de fevereiro. Entre as regiões, o emprego ficou positivo em 23 dos 27 estados brasileiros. Em relação a gênero, o saldo foi positivo tanto para mulheres quanto para homens, mas os homens foram os que mais conseguiram se colocar no mercado de trabalho. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, o Amazonas é o primeiro estado do país a fazer a entrega do Plano Estadual de Eliminação da Malária para o governo federal. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6 horas 40 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã, já em sexta-feira. É com você, Karime. Previsão do tempo. O sextou vai ser de sol com chuva, tá? De manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, pouca nebulosidade, segundo informações do Clima Tempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 58% e 98%. Mix. Olha só, o Rio Negro subiu mais 2 centímetros de ontem para hoje, elevando a marca no Porto de Manaus para 28 metros e 14 centímetros acima do nível do mar. Carlão, e com isso, os rios Negro e Solimões ultrapassaram a cota de inundação em Manaus e em Manacapuru, mas não devem atingir os índices mais altos, os chamados de inundação severa. A repórter Nathalie Moraes conversou com a pesquisadora Jussara Cury e traz os detalhes do terceiro alerta de cheia 2023. Vamos conferir. A Defesa Civil do Amazonas, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil, divulgou o terceiro alerta de cheias do Amazonas, com previsões para as cotas máximas que os rios Negro, Solimões e Amazonas devem alcançar em 2023. As áreas monitoradas abrangem os municípios de Manaus, Itacoatiara, Parintins e Manacapuru. A previsão é que aqui em Manaus o Rio Negro chegue a aproximadamente 28,43 metros. A probabilidade de atingir a cota de inundação severa é de 29 metros, é de 2%. Já em Manacapuru, o rio Solimões deve alcançar aproximadamente 19,31 metros. Segundo o modelo utilizado, não há nenhuma chance de os rios Negro e Solimões atingirem as cotas máximas registradas ainda no ano de 2021, quando em Manaus o rio chegou a 30,2 metros e em Manacapuru a 20,86 metros, como explica a engenheira da Gerência Hidrológica Jussara Cury, pesquisadora responsável pelo alerta de cheia aqui na capital. Para Manaus, foi mantida o intervalo de previsão dentro das previsões anteriores apresentadas no primeiro e segundo alerta. O que mudou foi a média, né? A média ficou um pouco mais baixa, a média dessa previsão. Então a gente tem aqui uma média de 28,43, considerando a cota de hoje 28,12, tá? Com uma máxima de 28,77. Esse intervalo tem 80% de confiança. E aqui a gente tem a posição do gráfico, né? Onde vai ficar, quer dizer, vai ficar dentro da faixa da normalidade, né, para o período, mesmo estando no pico da cheia. Aí aqui em relação às cotas de inundação, né, então a cota de inundação já foi superada, né, porque a cota de inundação é 27,50 e hoje a gente está com uma cota de 28,12, então já superou. Então a nossa previsão vai ficar acima da cota de inundação e abaixo da cota de inundação severa, sendo que há 0% de chance da gente atingir essa cota máxima, que foi de 30,02, e 2% de atingir a cota de inundação severa, isso para Manaus.
A previsão indica que em Itacoatiara, o rio Amazonas deve atingir aproximadamente 13,91 metros. Já em Parintins, cidade que entrou neste ano no alerta de cheia, a previsão é que o rio Amazonas chegue a aproximadamente 8,35 metros. Também não há nenhuma chance do rio Amazonas atingir as cotas máximas registradas em 2021. Em Itacoatiara, que chegou a 15,20 metros, e em Parintins, 9,47 metros. A pesquisadora Jussara Cury explica que os dados indicam que o médio e baixo rio Amazonas já está em processo de estabilidade das cotas. O médio e baixo Solimões, no caso o Amazonas, a gente já está com um processo de estabilidade da cota, né? Itacoatiara já está baixando e Parintins está com o rio parado. Isso é um sinal de que o pico da cheia, né, se aproximou, né? Então Parintins está com essa fase de estabilidade. Provavelmente na próxima semana já vai começar a recessão lá em Parintins. Aqui a cota, em relação à cota de inundação, também ficou abaixo da cota de inundação, que é 8,43, e abaixo da cota de inundação severa, o que também é bom. Então, probabilidade de superar a cota de inundação deu 11,3% e de inundação severa 0%. A nova previsão foi divulgada próximo ao pico das cheias, o que normalmente acontece em meados de junho. O alerta de cheia tem cerca de 80% de confiança. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos falar agora de saúde pública. É que o Amazonas é o primeiro estado do país a fazer a entrega do Plano Estadual de Eliminação da Malária para o governo federal. Karime. Exato, Carlão. O plano foi lançado ontem pelo governador Wilson Lima, que fez entrega de equipamentos e itens para combater a doença nos 61 municípios do interior. E o repórter André Meirelles acompanhou esse lançamento e está aqui ao vivo. Traz pra gente os detalhes. Muito boa noite novamente, André. Tudo bem, então? A meta do governo é eliminar a malária, eliminar por completo a malária até o ano de 2035, André, é isso mesmo? Isso mesmo, até 2035. Boa noite mais uma vez a vocês, a todos que nos acompanham. E esses itens são 627 que foram distribuídos aí para o combate à doença aqui nos municípios do interior do Amazonas. Inclusive, o governo do Amazonas disse que a redução de 43% nos casos de malária no estado este ano reforça a importância da parceria da população ter acesso ao diagnóstico e ao tratamento precoce. O governo ainda destaca que é importante que haja essa integração entre governo federal, governo do estado, as prefeituras e também organizações importantes como a OPAS, que é um braço da Organização Mundial da Saúde para a eliminação desse problema chamado malária. O Estado ainda afirma que esse avanço diz respeito à ciência, às descobertas que foram feitas e que o Amazonas também é uma referência no tratamento à malária, com o apoio que tem recebido de algumas instituições, já que um dos maiores casos que acontece das malárias são no interior do estado, aqui do Amazonas, e com isso o Amazonas inclusive se torna o primeiro do país a fazer a entrega do plano estadual da eliminação da malária aqui para o governo federal. Karine, Carlão. Obrigada pelas informações, beleza. André Meirelles, boa noite. 6h47, você no melhor mix do Brasil. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Olha só, nesse domingo será formado um grande arco-íris no centro da capital. Isso porque Manaus está entrando no clima da 23ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAP+, Karine. Exatamente, Carlão. E este ano o tema é Colorindo Manaus com as cores da diversidade. E a parada acontece só no mês de agosto, mas nesse fim de semana já tem festa, é o famoso Esquenta, como explica a repórter Nathalie Moraes. E já começa nesse fim de semana em Manaus o esquenta da 23ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAP+, programada para o mês de agosto com o tema Colorindo Manaus com as cores da diversidade. O evento de aquecimento, que é gratuito, acontecerá na Rua José Clemente, na esquina com a Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, a partir das 4 da tarde, nesse domingo. O diretor-presidente da Manaus CUT, Oswaldo Cardoso, reforçou a importância do respeito à diversidade. Com a igualdade de condições, dentro da proporcionalidade de cada movimento. Que tenhamos uma cultura ampla e diversificada, feita para todos e todas. A Bruna me procurou e prontamente fechamos o apoio para o esquenta da Parada
LGBTQIAP+, que além de ser uma grande festa, também tem um ato pedagógico com o objetivo de promover o respeito e a tolerância. Segundo a presidente e organizadora do evento, Bruna Laclose, a escolha do tema desta edição aborda questões sociais e políticas, assuntos de grande relevância para a população LGBTQIAP+. A população LGBTQIA+, resiste para existir. Quando resistimos à discriminação, aos índices de assassinatos, às barreiras que a sociedade impõe na questão de identidade de gênero, nas várias formas de preconceitos que enfrentamos dentro e fora da família. Existimos como pessoas impondo nossas escolhas, desejos, nossas opiniões. Sabemos que no Brasil as políticas voltadas à população ainda são deficientes e queremos mudança. A parada LGBTQIAP+, contará com uma programação diversificada. Serão mais de 15 atrações, entre eles o tradicional concurso para a escolha das personalidades da parada. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Oi, Manaus, 6 horas e 50 minutos. Chegou a hora da gente saber sobre os bastidores da política local, da política amazonense. Com ela, Carlão. Ela, Cíntia Blink, chegando na área, Carime Leão. Cíntia Blink aí. sabe tudo. Sabe, Cíntia Blink. Muito boa noite, Cíntia. Boa noite. Então. Tá um clima de futebol, né? Tá, parece, né? Preparando pro Cid aí. Vamos lá. Sexta-feira, amanhã, teremos 2 ministros do presidente Lula aqui em Manaus. Olha, eles vêm fazer o quê? Vão passear, pescar, ir ao encontro das águas? Lana Del Rey tá por aqui, né? Dizem, imagina. Carime, boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, amanhã a ministra de Planejamento e do Orçamento, Simone Tebet, e o ministro Márcio Macedo, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, eles estarão aqui em Manaus para participar de uma discussão sobre o plano plurianual do governo federal lá na Assembleia Legislativa. Eu não sei se eles escolheram um bom horário para essa discussão, porque é amanhã a partir das 18 horas, sexta-feira 18. O que é o plano plurianual, né? É um documento que estabelece ali diretrizes, objetivos do governo, as metas. De 2024 a 2027 vai falar como é que pode ser aplicado o dinheiro, onde vai ser investido, que tipo de objetivo vai ter, por exemplo, para a saúde, para a educação, tudo mais. E aí eles estão vindo aqui no Amazonas para conversar com as pessoas e saber quais as opiniões, né? Fazendo algo mais participativo. E aí, presta atenção que isso é de 2024, né? Esses planos são de 2024 a 2027. 2027, se não for reeleito, já não é mais Lula presidente. Por que existe essa possibilidade? Por que é feito dessa forma, né? Constitucionalmente é assim. Porque, sabe aquela coisa de, um novo governo, sai um governo, entra um novo governo e quer fazer tudo do zero. Só que não pode ser assim, né? Porque o Estado tem um plano. Não é do político que está naquela cadeira, mas o Estado tem um plano. E aí, por isso, é feito dessa forma. Mas é só uma informação a mais. Então, é isso, Carime, Carlão. Ei, Blink, olha só, o Tribunal de Contas do Estado abriu um processo para investigar, olha aqui, o repasse da emenda milionária para o Amazonas Futebol Clube. A gente vai ter essa informação mais precisa a partir da semana que vem. A representação ela já está na mão deles, né? E a partir desse momento aí, isso vai ser publicado no Diário Oficial. Eu acredito que semana que vem a gente já tem essa informação com bastante clareza de dizer será investigado ou não será investigado. Mas a gente está de olho. Muita gente está de olho, está acompanhando. Só para recordar para quem aí pode não estar sabendo, as emendas parlamentares, que é dinheiro público, dinheiro aí que sai do seu imposto, foram aplicadas pela deputada Joana Dark e outros parlamentares, como o deputado Doutor Gomes e Tony Medeiros. Tony Medeiros já não é mais deputado, mas ano passado ele era. Enviaram emendas aí milionárias para o Amazonas Futebol Clube.
As emendas da deputada Joana Dark somam aí 3,5 milhões de reais para esse time em específico e já está na mão do time esse valor. Esse montante já está na mão do time, de acordo com o que foi dito ali pela deputada, é para fazer escolinhas de futebol. E agora, como todo mundo está de olho nisso, é bom que essas escolinhas de fato apareçam, que esse projeto funcione, porque está todo mundo olhando. Inclusive, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e o Ministério Público do Estado do Amazonas estão aí com uma representação. A partir da semana que vem a gente deve saber se eles vão de fato investigar. Uma outra novidade sobre isso é que Saulo Viana, que era deputado estadual até ano passado, agora ele é deputado federal, ele destinou dinheiro também, emenda parlamentar, para esse time de futebol, mas depois dessa notícia, depois de toda a repercussão, ele voltou atrás e mandou retirar. Conversei com o deputado Saulo Viana e ele falou com a gente. Vamos ouvir. Eu, como deputado estadual, assim como todos os outros, a gente tem um grande número de solicitações de pedidos de emendas parlamentares. Prefeitos, vereadores, lideranças políticas da capital e do interior, ONGs, associações, demandam, né, fazem solicitações de pedidos de emendas. Só que a gente não tem o conhecimento de para quem esses atores fizeram pedidos de emendas, assim também como a gente não tem o controle de quem concedeu emenda para cada um desses pedidos. Eu tive o conhecimento de que um time de futebol recebeu um valor expressivo de vários deputados de emendas parlamentares e, no meu entendimento, o pedido foi muito além do que eu entendo como necessário para apoio do projeto esportivo que foi apresentado dessa emenda. Eu fiz o pedido de cancelamento dessa emenda, uma vez que ela não estava nem empenhada ainda no sistema da Cefaz, e redistribuir esse valor para outras demandas que eu recebi do interior do estado. 18 horas. Então é isso, a gente ouviu o deputado Saulo Viana, hoje deputado federal, mas antes deputado estadual, na época em que enviou essa emenda, esse dinheiro público para o Amazonas Futebol Clube. Ele explicou aí porque voltou atrás e agora o destino da emenda do deputado Saulo Viana é outro, já não vai mais para o Amazonas Futebol Clube, assim como aquela soma de 11 milhões da bancada também não vai porque sumiu, é o que tudo indica, não vai. Ainda precisamos dessa explicação, para onde foi esses 11 milhões. E por enquanto, Tony Medeiros e Doutor Gomes mantiveram suas emendas, não tomaram aí nenhuma atitude, e as emendas da deputada Joana Dark já estão até na mão do time, já foi pago. Karime, Carlão. Aí a gente tem que saber mesmo para onde vai esse dinheiro, afinal de contas é dinheiro meu, seu, de contribuinte, e não é pouco não, né, Cíntia? Nem um pouco. Pois é, Blink, a disputa pela prefeitura de Parintins também está antecipada, igual aqui em Manaus, como você sempre fala. Já temos até pré-candidatos a prefeito lá de Parintins. Olha, Parintins está animadíssimo, né? Viu? Recentemente, o suplente de Amon Mandel, que é o Israel Pauladin, ele mudou o domicílio eleitoral. Ele estava em Amundá e agora foi para Parintins. Não por acaso, totalmente estratégico, porque é possível que ele dispute aí a eleição para prefeito. Ele deixou claro em uma entrevista, isso é público, tá? Ele contou que quem vai decidir o futuro político dele é o governador Wilson Lima. Quem vai dizer se ele virar para prefeito ou não é o governador Wilson Lima. Como é que é a situação por lá? Bi Garcia é o prefeito pela segunda vez, então ele não pode mais ser reeleito. E Bi Garcia também tem o nome dele, que é o Matheus Assayag, atual presidente da Câmara de Parintins. E ele é super aliado de Bi Garcia, assim como era a relação de Davi Reis de Davi Almeida com Davi Reis. Hoje já muda a coisa com o vereador Caio André. E o que tudo indica é que teremos uma briga aí de dois campeões, né? O campeão do Wilson Lima e o campeão do Bi Garcia. Bi Garcia é uma relação estranha, porque ao mesmo tempo que ele pertence à União Brasil, a esposa dele, que é a deputada Maíra Dias, ela era do Avante, ela foi pro palanque do governador Wilson Lima, utilizou dinheiro daquela aliança. Mas Bi Garcia não tem, apesar de estar no mesmo partido, ele apoiou o Braga na eleição para a campanha. Então, é complicada aí essa relação, apesar de
tá no mesmo partido, mas eles não conversam. Não conversam, não, são adversários. E é isso que a gente tá vendo lá em Parintins. Eu espero trazer mais informação para você amanhã. Valeu. Obrigada, Cid. 18 horas. Esporte. Vamos agora falar com Cid Soares. Cid, boa noite. Temos novidade hoje. O que temos hoje? Jogo tá rolando, né não, Cid? Conta pra gente. Tudo bem, Carimiana? Neste 1º de junho, dia da imprensa, eu deixo dito aqui que a CBF segue com Carlo Ancelotti como plano A para comandar a nossa seleção. E a relação cada vez mais próxima com Vini Júnior tem muito a ver com isso. Episódios aí de racismo, né, que o atacante sofreu na Espanha, já haviam estreitado laços com o presidente Edinaldo Rodrigues e o staff do jogador. Bom, parece que vai ser realmente esse o plano, né? Não vai ter plano B, não. Vai ser realmente o Ancelotti. Vamos esperar que ele seja aí o nosso técnico, quem sabe. Bom, tem treta também no ar, né? O árbitro Anthony Taylor foi agredido por torcedores do Roma nessa quinta-feira, um dia após a decisão da Liga Europa, apitada por ele e vencida pelo Sevilha nos pênaltis diante do clube da capital italiana. A violência aconteceu no aeroporto de Budapeste, capital húngara, que sediou a final. O juiz inglês não chegou a se ferir, segundo relatos da imprensa europeia. Mas ele teve que ser levado para uma área de segurança do local até que a situação se acalmasse. Roma e Sevilha empataram em 1-1 no tempo regulamentar e na prorrogação o Sevilha chegou a ter um pênalti marcado a seu favor, mas foi anulado pelo VAR. Eu acho que isso aí causou toda essa celeuma, né? E na disputa dos pênaltis o Sevilha venceu por 4-1. Vamos para a Copa do Brasil rapidamente. Olha, ontem o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 2-0, já está em andamento aí o jogo São Paulo Sport, né, no Morumbi, e daqui a pouco às 7 da noite, horário de Manaus, tem Flamengo e Fluminense no Maracanã, com transmissão ao vivo pelo Sport TV e Premier. O último classificado para as quartas de final da Copa do Brasil será definido nesse clássico, e em caso de empate, a vaga será definida na disputa de pênaltis. No Brasileirão, o Corinthians volta a campo amanhã às 17h30 contra o Atlético Mineiro no estádio Independência. É o que temos para hoje. Valeu, Cidão. Obrigada pelas informações. Agora 7 horas em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Pesquisa divulgada hoje aponta que 6 em cada 10 brasileiros empregados estão endividados. Quase 30% dos entrevistados têm dívidas com empréstimos pessoais. A pesquisa revela que 73% das dívidas renegociadas não são quitadas. O valor médio das dívidas não pagas é de R$ 1.348,31. Metade do endividamento é apontado como vindo de gastos inesperados. O endividamento excessivo pode levar as pessoas a diversas questões, até casos extremos como a perda de bens ou mesmo a falência pessoal. Por isso é importante aprender a gerir as finanças pessoais de forma responsável e consciente. É importante ter a ajuda de programas governamentais que realmente desenvolvam a educação financeira e, quem sabe, até ajudem as pessoas a saírem da roda viva do endividamento. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.